Olá! Nesta unidade 2 vamos falar um pouco sobre ecologias digitais de aprendizagem, em concreto sobre as suas características e os seus elementos. Na unidade 1, estudaram a questão da formação de uma educação aberta e em rede. A aprendizagem em rede deve ser pensada como um ecossistema vivo, em constante mutação e resultado das conexões que os seus membros vão realizando, sempre de uma forma colaborativa e onde a transmissão e fruição de conteúdos multimídia proporciona aprendizagens cada vez mais completas e mesmo complexas, fruto das redes, das ligações e da conectividade permanente entre os seus membros. Para além deste desaparecimento de barreiras temporais e espaciais, uma vez que a aprendizagem em rede pode decorrer, como vimos já na unidade 1, praticamente em qualquer momento e em qualquer lugar, aprender em rede significa também o esbatimento da linha que separa a aprendizagem formal de aprendizagem informal, bem como contribui para novas reconfigurações dos próprios espaços de aprendizagem. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que enquanto docentes procuramos criar ambientes que correspondam a essas características e estamos a fomentar uma aprendizagem que cruza interesses, conhecimentos e necessidades de todos e de cada um dos nossos estudantes. E isso é o caminho para a criação de ambientes ecológicos de aprendizagem. Um dos primeiros autores a associar o termo ecologia à aprendizagem foi o John Seely Brown, já há uns anos atrás. Ele definia a ecologia como um sistema aberto, complexo, adaptativo, composto de elementos dinâmicos e interdependentes, cuja diversidade lhe permite uma constante adaptação ao seu próprio meio ambiente. É nesse sentido, todo o ambiente de aprendizagem pode ser organizado em torno de uma ecologia que promove e suporta a criação de comunidades de aprendizagem, ou como o Siemens também referia, uma ecologia de aprendizagem é qualquer espaço onde a aprendizagem ocorre de uma forma viva. Por outras palavras, estamos a desenvolver ambientes de aprendizagem que se adaptam às necessidades do grupo e que se moldam às circunstâncias. Se falamos em criar ambientes de aprendizagem que vão ao encontro dos interesses de cada um, significa que nós, enquanto professores, nos temos de preparar para o público que temos diante de nós. Isso significa também que temos de ser capazes de adaptar as nossas ideias, as nossas estratégias, os nossos recursos ao caminho que verificamos que é necessário seguir. Então funcionamos como uma comunidade viva, como uma ecologia, que vive, que respira, que se adapta, que se molda e que está sempre em constante mutação, fruto também dos próprios conhecimentos que vamos produzindo, que vamos desenvolvendo, que vamos adquirindo, todos em conjunto. O digital aqui entra para facilitar todos estes processos, porque nos coloca em contacto com o mundo, porque nos permite interagir, comunicar, partilhar de uma forma cada vez mais fácil. E nesse sentido não podemos ter restrições, e já falámos nisto mais do que uma vez, entre aquilo que é a educação formal e a educação não formal, porque nós circulamos entre diferentes culturas conforme as próprias necessidades. Há um outro autor, Barron, que explica que há 3 fatores justificativos do funcionamento de uma ecologia de aprendizagem. Em primeiro lugar, a existência de recursos que fomentam o interesse no desenvolvimento do conhecimento. Em segundo lugar, quando o interesse desperta, as pessoas utilizam diferentes estratégias para aumentar os seus conhecimentos. E, finalmente, atividades de aprendizagem baseadas em interesses comuns têm tendência a contribuir para a passagem de barreiras. Assim, no contexto da aprendizagem mediada por tecnologias digitais, as ecologias de aprendizagem ganham mais sentido quando são entendidas como organismos que se compõem de conexões, de nódulos mesmo, que permitem criação e recriação de cada vez mais conhecimento, assentando esta perspectiva na ideia conectivista de Siemens, que falávamos na unidade 1, de que a nossa capacidade de estabelecer teias digitais de relações fará crescer exponencialmente o conhecimento a que vamos conseguir ter acesso. Nesse sentido, pensarmos a educação enquanto um espaço onde tudo se interrelaciona, onde cada ação vai produzir sempre novos resultados, é o principal fator que nos pode levar a considerar que as aprendizagens estão a ocorrer no seio de um ambiente ecológico. Uma aprendizagem que é também ela conectivista, que se alimenta da interação entre as redes que se formam e entre as ligações que vão criando entre os diferentes agentes do conhecimento. Quer sejam eles os aprendentes, quer sejam os tutores, ou seja, todos os veículos de transmissão para esse mesmo conhecimento. Nesta equação, nós não podemos esquecer a particularidade de que todas estas interações são potenciadas pelo uso das tecnologias digitais, pelo facto de que estas facilitam e aceleram a troca de informação, ao qual temos de ter que também algum cuidado, mas sobretudo porque aproxima muito mais os seus membros nesta lógica sempre viva e que, ainda que separados pelo espaço, tendencialmente estejamos cada vez mais sem uma distância efetiva.
O valor que tem esta perspectiva ecológica para o aprendente está no facto de que ela encoraja uma visão do processo de aprendizagem enquanto algo que o conecta de forma holística a outras pessoas e aos seus próprios ambientes. Para além disso, é hoje cada vez mais importante desenvolver contextos onde os nossos estudantes possam aprender não só os conteúdos específicos de cada uma das nossas disciplinas, mas também desenvolver competências transversais, como referia já em 2015 o próprio Fórum Económico Mundial, em competências que ajudam a sobreviver no mundo do trabalho do século XXI. Portanto, é nesta lógica sempre viva e sempre de uma aprendizagem transversal, não só às ciências específicas, mas às competências em geral. Nesse sentido, o Fórum Económico Mundial referia que a educação tecnológica e digital pode ser usada não só para desenvolver essas tais competências para o século XXI, eles mencionam a comunicação, a criatividade, a persistência, o trabalho colaborativo, que aqui tão importante é nesta aprendizagem em rede e digital, mas também para, por exemplo, para encontrar soluções criativas até para desafios de diferentes países, tornando a educação acessível a cada vez mais pessoas e aumentando a nossa própria produtividade enquanto docentes e a própria qualidade do que podemos fornecer aos nossos estudantes em função das suas reais necessidades. Esta unidade temática, aliada à anterior, à unidade 1, tinha por objetivo dar-vos estas ferramentas teóricas para pensarmos a ecologia de aprendizagem e os ambientes virtuais. Na unidade 3, vamos ver como é que podemos colocar todas estas ideias em prática. Até já e bom trabalho!